Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Pão Nosso, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos ver a mensagem de número 102, cujo título é Nós e César. Nós e César. As palavras estão no Evangelho narrado por Marcos, no capítulo 12, no versículo 17, quando diz: E Jesus, respondendo, disse-lhes: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Vejamos o que Emmanuel comenta. Lembrando que César representa o governo do mundo, o governo temporal, o governo aqui do plano material. E Deus, é claro, é o governo de tudo, material, imaterial, de tudo. Deus é o Criador e o dispensador, grande gestor de tudo. Emmanuel comenta da seguinte forma: Em todo lugar do mundo, o homem encontrará sempre, de acordo com seus próprios merecimentos, a figura de César, simbolizada no governo estatal. Então, o povo, a população, forja seus próprios líderes, cria seus próprios gestores, seja pelo voto, seja por deixar que se chegue lá, ou que seja um governo de monarquia, ou um outro governo está lá porque assim o povo decide que esteja, porque na verdade é isso, não é? Quando o povo decidiu que não era assim, os reis caíram, não é? Vimos isso acontecer. E aí muda tudo. E continua Emmanuel: Maus homens, sem dúvida, produzirão maus estadistas. Resultado da incúria do povo, não é? Porque o estadista vai ser alguém que saiu do povo, vai estar lá na frente. Coletividades ociosas e indiferentes receberão administrações desorganizadas. E aí a gente lembra daqueles Césares romanos, quando a civilização romana já estava lá, começando nas suas grandes crises, não é? E a população romana, ela vivia muito às expensas dos povos conquistados e passou a ficar muito ociosa. E aí ele vai colocar isso aqui, nos lembrou bastante aquele tempo. Coletividades ociosas e indiferentes receberão administrações desorganizadas. De qualquer modo, a influência de César cercará a criatura, reclamando-lhe a execução dos compromissos materiais. Sim, estamos inseridos dentro de uma gestão governamental, temos impostos, temos obrigações tributárias, sociais, previdenciárias e tudo isto. É imprescindível dar-lhe o que lhe pertence. O aprendiz do Evangelho não deve invocar princípios religiosos ou idealismo individual para eximir-se dessas obrigações. Ou seja, um religioso é, antes de ser religioso, um cidadão. Então, como cidadão, ele tem as mesmas obrigações que todos os outros cidadãos. Então, vamos imaginar, o filho do pastor vai prestar exame, como se diz, exame não, prestar serviço militar obrigatório, certo? Então, independente de qualquer coisa
que seja mas é filho de santo, está lá, mas no dia tal tem que se apresentar. Mesmo sendo de Umbanda, Candomblé, Espírita, Católico, Testemunho de Jeová, não interessa. Chegou lá aquele dia, tem que ir lá se apresentar no exército. E ele continua. Se há erros nas leis, e claro que existe, porque nós somos ainda imperfeitos, então as leis dos homens serão imperfeitas, perfeitas apenas as leis de Deus. Então, se há erros nas leis desses homens, lembremos a extensão de nossos débitos para com a providência divina e colaboremos com a governança humana, oferecendo-lhe o nosso concurso em trabalho e boa vontade, conscientes de que desatenção ou revolta não nos resolvem os problemas. Ok, então nós temos, independente de quem esteja no poder, vamos fazer a nossa parte. Porque muitas vezes quem está lá representa um grupo, depois vai vir outro, representa outro grupo, mas os que estiverem lá vão estar representando o grupo todo. E vamos ter que continuar respeitando as leis, porque estamos inseridos naquela sociedade, não é? Os que fazem as leis, são os deputados, vereadores, não é? Fazem as leis municipais, estaduais, os senadores. O poder legislativo é eleito pelo povo para fazer as leis. Então, ele representa o povo nesse trabalho. Se faz bem ou mal é outra questão. E aí devemos sempre estar conscientes do voto que damos, não é? Antigamente, olha o santinho, vota nesse aí, é amigo do meu amigo. É um voto totalmente inconsciente. Penso eu, não é? Que hoje nosso voto está mais consciente. Que bom, não é? E vamos amadurecendo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Então, preferível é que o discípulo se sacrifique, diz Emmanuel, e sofra a demorar-se em atraso. Então, vejamos, em qualquer instância, sofra no sentido de não recorrer à violência. Sofra no sentido de usar os meios que são da lei, dos homens, para poder expressar a sua civilidade, a sua cidadania, não é? Sem meios espúrios, sem meios violentos. Então, é preferível que o discípulo se sacrifique e sofra a demorar-se em atraso. Claro que se usar-se a violência, ficaremos em atraso. Ante as leis respeitáveis que o regem. Podem estar erradas, mas, a princípio, se são eleitos pelo povo, os legisladores gozam da nossa confiança para fazer as boas leis que atendam ao povo. Não é? Se assim não é, se assim não acontece, na próxima investidura, que é na próxima ação do voto, as coisas sempre mudam. Podem mudar, né? Se os votos amadurecerem-se também nesse sentido. Mas até lá, não é? Vamos aceitar o resultado que nós mesmos criamos. Então, é preferível que o discípulo se sacrifique e sofra a demorar-se em atraso diante das leis respeitáveis que o regem transitoriamente no plano físico, seja por indisciplina diante dos princípios estabelecidos ou por doentio entusiasmo, que muitas vezes faz com que as pessoas partam para a violência, não é? Que o tente a avançar demasiadamente na sua época. Há decretos iníquos? Ele nos pergunta. Nós temos visto isto. Recorda se já cooperaste com aqueles que te governam a paisagem material. Então, vamos fazer sempre o que estiver ao nosso alcance. E existem meios, claro, legais, de nos manifestarmos legítimos, que também representam o estado de cidadania, mas nunca recorrendo à violência.
Vive em harmonia com os teus superiores e não te esqueças de que a melhor posição é a do equilíbrio. Então, mesmo manifestando a nossa contrariedade, devemos fazer isso com equilíbrio. Não é assim no nosso lar também? Na nossa casa, a gente não procura? Se estamos contrariados, vamos sentar, vamos conversar, né? Vamos tentar harmonizar. Muitas vezes até precisamos calar, não é? Também acontece isso. Vive em harmonia com os teus superiores e não te esqueças de que a melhor posição é a do equilíbrio. Sempre, né? Equilíbrio sempre. Se pretendes viver retamente, não dês a César o vinagre da crítica acerba. Isso não, acerba é aquela crítica demasiada, aquela mesmo que recorre à violência. O que não quer dizer que não haja crítica. O que ele diz é a crítica acerba. Então, nós temos o nosso direito, como cidadãos, à crítica, posicionamento, à expressão da nossa vontade, como povo que somos. O que não se pode é recorrer a meios ilícitos, a violência. Isso já perde-se o quê? A linha do equilíbrio, até porque a lei garante essa expressão aos cidadãos, não é? Então, está dentro da lei. Ajuda-o, no caso, o gestor, não é? Com o teu trabalho eficiente, no sadio desejo de acertar, convicto de que ele e nós somos filhos do mesmo Deus. Exatamente. Cumprimos nós as leis de Deus, ou nos esforçamos para tanto, e também as leis dos homens, tanto nós quanto eles também são sujeitos à lei. As leis não só as fazem, como as devem cumprir, como qualquer cidadão. Assim como o religioso não é ninguém especial no cumprimento da lei, o próprio político também não é ninguém governante, ninguém especial diante da lei. Deve cumpri-la como qualquer cidadão, não é mesmo? Muito bem. Um tema que nos remete ao plano material. E num momento difícil, não é? Sempre quais são os momentos da humanidade terrena que são fáceis. Vamos olhar os últimos 100 anos, muitos momentos difíceis. E é isso, mundo de provas e expiações, estamos aí. O importante é que as leis, tanto a de Deus quanto as dos homens, são as que nos asseguram o equilíbrio, tanto espiritual quanto aqui mesmo, como encarnados. Se as leis não são boas, nós podemos mudar, porque existe um poder chamado poder legislativo que trabalha no campo das leis, não é? E que está ali exercendo o seu trabalho por concessão e escolha do povo. Então, se nós usarmos o sistema democrático, acreditamos que estaremos sempre muito bem, não é? É isso. E os erros vão ficar na conta de quem os fizer, como é sempre que acontece, e havendo vamos consertando e reparando com o tempo. E as bênçãos de Deus e de Jesus, para o qual oraremos agora. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia. Nesses tempos difíceis da nossa humanidade, abençoa-nos, Senhor, a fim de nos mantermos harmonizados diante das tempestades. Ajuda-nos a usarmos o discernimento, sabendo usar a nossa palavra e os nossos direitos, sem tumultuar a nossa realidade do dia a dia. Que a tua paz, Senhor Jesus, possa ser sempre o nosso referencial. Abençoa, Jesus, nossos esforços. Abençoa a nossa saúde física, mental, emocional, espiritual. Abençoa, Senhor, nosso anjo guardião. Abençoa nossos lares, famílias, afetos. Em especial te pedimos, Senhor, abençoando todos os nossos irmãos de humanidade. Abençoai os nossos irmãos que sofrem, aonde quer que se encontrem. Envolve-os em tuas bênçãos amorosas. Ajuda-nos, Jesus, a nos lembrarmos da prece.
Que as tuas bênçãos, Senhor, estejam em nós e entre nós, hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.